Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu ainda estava remoendo, mastigando ainda a palavra da manhã, mas quando chegou aqui na hora do culto, Deus me trouxe no coração essa mensagem e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Está em Lucas capítulo 7 e o título é Basta uma Palavra. De repente você saiu da tua casa, Senhor, eu vou lá, mas eu preciso de uma palavra. E o Senhor então já resume, basta uma. Só basta uma palavra. E para falar a respeito, nós vamos ler aqui. Está em Lucas capítulo 7, a partir do verso 1. Quem for achando, vai se colocando de pé, para que a gente faça a leitura de pé em reverência à palavra do Senhor. Lucas capítulo 7, o título é O Centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todo este discurso perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porém, também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que jazia enfermo. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Irmãos, Deus colocou esse tema, basta uma palavra, e a passagem bíblica é justamente o que aconteceu com esse homem, um centurião romano. Vamos pegar no primeiro capítulo de João. A Bíblia vai dizer para nós que no início era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada se fez. Na língua portuguesa, eu não sou expert em língua portuguesa não, aliás brasileiro, né? Não é muito expert em língua portuguesa, mas a oração, para ela ter significado, precisa do verbo. Nós temos pronomes, nós temos advérbios, nós temos substantivos, lembra mais um aí, adjetivos, nós temos preposições, mas você pode juntar tudo isso, se não tiver verbo. O verbo, ele é a ação de uma frase, de uma oração. Então, toda vez que nós falamos de um verbo, ele está mostrando uma ação. Eu vou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem um verbo. Então a Bíblia diz que aqui o verbo estava com Deus. E quem era o verbo? Quem é o verbo? É Jesus. Ele é o verbo, ele é a palavra. Irmãos, já reduzindo, sem Jesus nada tem sentido. Sem a palavra, sem o verbo que se fez carne, nada nessa vida terá sentido. Assim como uma frase não tem sentido se não tiver o verbo. E a nossa vida, a humanidade não terá sentido se não tiver o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra ela é tão bendita, tão poderosa, através de Cristo Jesus, que lá no início, lá no Gênesis, eu fico imaginando, irmãos, eu tenho um raciocínio meio fértil, e às vezes eu sou meio fora da curva, mas eu fico imaginando lá no início, Deus olha para o firmamento e diz, haja luz, e houve luz. Ele deu uma palavra, haja luz, haja, e houve. Ele disse para a água, produza peixes, e a água produziu. Ele disse para a terra, produza animais viventes, mamíferos, répteis, e a terra produziu. Irmãos, olha o poder dessa palavra. Está aí, ó, os luminares que ele disse, haja luz, está aí. À noite tem a lua, de dia tem o sol. Através do que? Da palavra.
Irmãos, eu e você, nós estamos aqui neste lugar, nesta noite, porque um dia nós recebemos uma palavra, e bastou uma palavra. Qual de nós, irmãos, um dia nos deparamos com alguém que a gente não tinha entendimento, e alguém falou assim: Deus tem uma obra na tua vida? Acredito que a maioria ouviu isso. Irmãos, e quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu olhei e falei: ih, esses crentes falam isso para todo mundo. Não era um crente, era o Espírito Santo lançando uma palavra. E eu estou aqui hoje para testificar que essa palavra, ela entrou na minha vida e me transformou, e mudou a minha história. Vós estáis limpos e limpos pela palavra. Porque outrora andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, andávamos segundo o curso desse mundo, mas a partir do momento que a gente encontra com o Senhor, essa palavra bendita muda a nossa história, muda a nossa vida, através da palavra. Por isso o salmista diz no Salmo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, nós sem a palavra de Deus não somos nada. O rema da nossa vida, a bússola, o norte da nossa vida é a palavra do Senhor. Tudo é pela palavra do Senhor. Todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas, tudo aquilo que eu for fazer, eu preciso meditar na palavra. Lembra o que Deus falou com Josué? Josué, coloca-te de pé, porque agora você vai fazer esse povo, vai atravessar o Jordão, fazer esse povo herdar a terra. Não aparta da tua boca o livro desta lei. Irmão, sabe o que eu entendo que Deus estava falando com Josué? Não aparta da tua boca. Primeiro, a boca serve para comer, para alimentar, e serve para falar. Primeiro, Josué, você se alimenta com a palavra, depois você vai falar dela. Irmãos, quando nos alimentamos desta palavra e falamos desta palavra, alguma coisa no mundo espiritual acontece, porque esta palavra, ela é viva, eficaz e poderosa. A Bíblia diz que ela é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes, que ela chega na divisão da alma e do espírito. Onde está a divisão da alma e do espírito? Não dá para saber, irmãos, onde está, mas a palavra alcança, ela chega lá. Essa palavra bendita, ela vai chegar na divisão da alma e do espírito. Palavra poderosa, palavra bendita, que vem transformando, vem passando de geração em geração. E o Senhor, lá no início de tudo, Ele já advertia: ensina aos teus filhos, educa. Aí vem o sábio e escreve Provérbios 22:6: instrua o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensina a criança esta palavra bendita, educa a criança nesta palavra que ela vai carregar para o resto da vida dela. Irmãos, eu estou aqui para testificar isso. Eu fui criado na igreja, mas com 14 anos eu não quis mais saber e fui para o mundão. Irmão, mas uma coisa não saiu de dentro de mim, foi essa palavra. Pensa, irmãos, numa pessoa que realmente se entregou para esse mundão, na mão do maligno fui eu, conhecedor da palavra, e me debandei nesse mundo. Irmãos, mas eu me lembro de situações em que estava num grupo de amigos e as pessoas passavam em frente a uma igreja cristã e eles iam zombar ou aprontar alguma e eu não deixava. Eu entrava no meio, porque, irmãos, essa palavra ainda estava dentro de mim e está viva até hoje. O Senhor Jesus, Ele fala da parábola de um semeador, que esse semeador sai a semear, e ele semeou no caminho, ele semeou no meio dos pedregais, ele semeou no meio dos espinhos e semeou numa terra boa. E ele conta a parábola, e aí os discípulos: mestre, traduz para nós isso aí. Aí ele fala: a palavra que foi semeada no caminho é aquela pessoa que ela recebe a minha palavra, recebeu a semente que foi semeada no caminho é minha palavra. Então o semeador, lógico, era ele, foi semeada, mas vieram as aves do céu na parábola e comeram a semente. O que isso representa? São aquelas pessoas que recebem, mas ela não é impactada por esta palavra, ela não guarda esta palavra, e o mundo vem e tira a palavra dela, e ela volta a ser uma pessoa comum. Tem aquela outra que a semente foi jogada no meio das pedras, no meio da pedra não tem aonde criar raiz, e logo qualquer ventinho leva embora, e ela não consegue frutificar e germinar. A outra no meio dos espinhos, os espinhos sufocam aquela semente, ela até brota, ela até germina, mas a concupiscência do mundo, as coisas do mundo vêm e sufoca aquela semente que é a palavra, e a pessoa também não frutifica. Mas tem uma semente que ela é jogada na terra boa, no solo fértil. Essa germina, ela produz o fruto.
Irmãos, essa terra boa é meu coração, é teu coração. Ainda que a gente estava aí perdido no mundo de pecado, um dia esta palavra foi semeada na nossa vida, e ela germinou, e ela brotou, e hoje nós estamos aqui testificando desta palavra poderosa. Então, irmãos, nós muitas vezes falamos: Senhor, me dá uma palavra, eu quero uma palavra. Está aqui a palavra. A Bíblia, quando nós lemos, nós estamos ingerindo essa palavra na nossa vida, mas é claro que quando a gente passa por tribulações, a gente fala: Deus, usa alguém, me dá uma palavra. Isso é natural, irmãos. E aí quando a gente chega na casa de Deus, por isso que nós precisamos estar num lugar como esse, para ouvir essa palavra. Irmãos, eu já ouvi pessoas dizendo: dá para ser crente em casa. Mas, se você prefere assim, fica a seu critério. Mas a Bíblia, irmãos, ela afirma que a fé, o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que se espera, é a fé. E como é que é fundamentado a fé? Como é que nós edificamos uma fé na nossa vida? Vendo o morto ressuscitar? Vendo o aleijado andar? Vendo o cego enxergando? Não, irmãos, milagre não edifica a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós estamos na casa do Senhor, para ouvir a sua palavra, porque ela vai edificar na nossa fé. Irmãos, e a prova cabal de que ouvir a palavra de Deus, ela edifica a fé, eu me lembro do cego de Jericó. A Bíblia diz: ele era cego. Um cego não pode ver, ele não pode enxergar. Ele nunca viu Jesus fazer um milagre. Ele nunca viu Jesus operar nada, mas ele ouviu. E o que acontece na vida desse homem? Edifica uma fé, e quando ele percebe a multidão, opa, Jesus está vindo, ele começa a gritar e gritar, e grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que Jesus chega: o que você quer? Eu quero ver. Então veja. Foi dada a palavra para um homem que nunca tinha visto um milagre, mas ele ouviu a palavra, ele guardou no coração e edificou uma fé. Esse centurião romano, a Bíblia não relata, irmãos, se ele já tinha tido um encontro com Jesus. Eu não sei se ele teve a oportunidade de estar perto de Jesus em algum momento. Até porque a Bíblia nos mostra que aonde Jesus estava sempre tinha uma grande multidão. Não era muito fácil aproximar dele. E esse homem, um centurião, o que é o centurião? Ele tomava conta da guarda romana. Ele tinha 100 homens sob o seu comando. Ele chefiava 100 homens. Irmãos, esses homens, esses guardas romanos, eles estavam ali para impedir que a nação de Israel se rebelasse. Eles estavam ali para proteger o governador romano que estava ali. Eles estavam ali para evitar que se amotinasse, que provocasse um caos em Jerusalém. Então eu imagino que esse homem que era o chefe da guarda, ele não era um homem desocupado. Aliás, a Bíblia diz que aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. Então um homem que toma conta de 100 soldados, naturalmente ele era um homem muito ocupado. Então eu imagino que ele não tinha tido uma oportunidade de estar com Cristo, de ver Jesus operar milagres. Mas ele ouviu dizer que Jesus fazia. E aí quando ele percebe que Jesus está próximo, ele chama alguns anciãos de Israel, fala: vai lá e pede a ele, porque ele não pediu nem para ele. Olha só, ele não pediu para ele. O meu criado está morrendo, vai lá e chama ele. E foram chamar, e quando Jesus vem, irmãos, eu acho isso fantástico, a humildade desse homem. E aí Jesus chega: você quer que eu vá na tua casa? Não, eu não sou digno de entrar na minha casa. Você entre na minha casa, mas se tu disser uma palavra. Irmãos, olha só, o homem era romano, ele não era judeu. Ele não conhecia a história de Israel, do Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não sabia, mas ele ouviu a história de Jesus, ele ouviu o que Jesus estava fazendo, e aí ele já tinha uma convicção de fé. Tanto é, irmãos, que poucas vezes aqui nos evangelhos, você vai ver Jesus advertindo o povo em relação à fé. Poucas vezes, 3 vezes, se não me falha a memória, que ele chama a atenção dos judeus. Vocês estão vendo? E detalhe, irmãos, quando ele chama a atenção sobre fé, não era judeu. Um era romano, o outro era Ciro-Fenícia, o outro era de outro lugar, não era judeu. E aqui ele adverte: vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? Eu não tenho encontrado tanta fé no meio do meu povo. E agora me vê um centurião romano, vem lá de Roma para cá, que está tomando conta de uma guarda. Ele chega aqui e dá essa aula para vocês, dá essa lição para vocês: mestre, não precisa vir na minha casa, dá só uma palavra e de longe que o meu criado sarará. Irmãos, Jesus operou muitos milagres, mas muitos que o escritor, ele diz assim, não dá para relatar em livros. Não caberia neste livro se fosse relatar tudo o que Jesus fez.
E a maioria dos milagres, ele fala assim: vai, seja conforme a tua fé. Vai, a tua fé te salvou. Mas como é que as pessoas tinham tanta fé? Porque elas ouviam a palavra de Deus. Por isso que nós ouvimos pregações, ouvimos testemunhos, ouvimos louvores, porque isso vai edificar uma fé na nossa vida. E aí tem gente que ainda acredita: não, se eu ficar em casa, eu vou ter uma fé. Mas quando eu não tinha conhecimento, eu era leigo, e Deus não leva em conta o tempo da ignorância, antes de conhecer Jesus, e eu falava: não, eu tenho fé em Deus, né? Todo mundo fala isso, né? Eu tenho fé em Deus, mas eu não sabia o que eu estava falando, não tinha noção. Hoje eu sei o que é ter fé em Deus. Hoje eu sei o que é realmente crer no Senhor e crer na sua palavra. Porque depois que eu conheci Jesus, eu comecei a provar da sua palavra, e isso começou a edificar uma fé na minha vida. Uma vez, irmãos, eu já dei esse testemunho, eu fui ameaçado por um encarregado, que ele chegou para mim e falou: eu vou mandar fazer a sua demissão. Irmãos, eu olhei para esse homem, e olha que eu era novo na fé, hein? Mas já tinha uma fé dentro do meu coração, na minha vida. Eu olhei para esse homem e disse para ele assim: olha, a pessoa que me colocou aqui dentro é maior do que você, maior do que o dono dessa empresa, é maior do que o presidente da república, ele é maior do que tudo que existe na terra e no universo. Se ele autorizar a minha saída, eu saio, mas se ele disser não, não tem quem me tira daqui desse lugar. Irmãos, aquele homem olhou para minha cara assim, ele deve ter pensado: mais um louco, mais um doido. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. E eu mandei aquela palavra, irmãos, e aquele homem saiu, e ele fez o que ele falou, ele mandou bater minha demissão. Só que na hora que chegou no chefe, o chefe falou: não, Silas não. O chefe tinha que assinar, e o chefe não assinou minha demissão. E ele passou perto de mim e falou: é peixinho do chefe, né? Do chefe lá de cima, eu sou peixinho, não sou peixão. Ele me pegou, estou no aquário do Senhor. Irmãos, 3 meses depois, esse homem está despedindo de todo mundo porque ele foi demitido. Isso me alegra? Não, mas foi mexer com quem está quieto? Vai mexer com a menina dos olhos de Deus. Então eu não tinha contenda com aquele homem, eu não tinha rixa com ele. Ele que veio para cima de mim, foi ele que se atreveu. Isso não é problema meu, isso é problema dele. E aí esse homem foi demitido. 3 meses depois foi demitido. E aí eu ficava olhando e falava: Jesus amado, que coisa, né? Então, irmãos, eu era criança na fé, menino na fé, mas eu me enchi de autoridade. Eu falei: mas nem você, mas nem ninguém me tira daqui se ele não autorizar. Por quê, irmãos? Porque a palavra, a última, sempre será dele. Ele disse sim é sim, ele disse não é não. E para mim e para você, ele diz: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, tendo pouca força. Irmão, tentaram fechar a minha porta, não deu. Fechou a outra, mas a minha não. Porque Deus tinha dado uma palavra para mim. Foi Deus quem abriu aquela porta, Deus que abriu aquele caminho na minha vida. Como é que um homem qualquer chega e fala: não, eu vou encerrar o seu ciclo dentro dessa empresa? Aí Deus olha e fala: não vai não. Não faz não, porque essa porta foi que eu que abri. E a Bíblia diz, irmãos, que ele zela pela palavra dele. Ele zela pela palavra dele. Aquilo que ele disse, ele é fiel para cumprir. Provavelmente você tenha ouvido a palavra há anos que você ouviu. E o tempo vai passando, e às vezes a gente pensa: poxa Deus, faz tantos anos que eu ouvi uma palavra e até hoje não aconteceu nada. Irmãos, Deus está trabalhando, Ele está regando o solo, a terra, porque essa palavra vai germinar. E aquilo que Ele falou vai se cumprir na minha e na tua vida. Queira o homem ou não, queira o inferno ou não, vai cumprir, porque é a palavra dEle. E Ele é fiel com a sua palavra. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Irmãos, e de tantas palavras que o Senhor disse na Bíblia, que a gente vai lendo, mas tem uma palavra que Jesus falou. Mas pensa numa palavra, a palavra de Deus, ela é poderosa. Em todo tempo, ontem, hoje, será amanhã. É palavra de Deus, tem poder. Irmãos, é quando Ele dá o brado na cruz do Calvário. Mas olha que palavra: Pai, está consumado. Mas quando Jesus falou isso, a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra tremeu, os sepulcros se fenderam, houve uma agitação no mundo espiritual, na natureza, mas houve um rebuliço a ponto de um homem romano, um guarda romano, olhar e falar: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Por quê? Por causa da palavra que ele está consumado. Irmãos, a partir do momento que ele diz está consumado, a história da humanidade muda.
Hoje nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Antes da palavra e depois da palavra. Irmãos, a tua vida, a minha vida, tem a vida antes da palavra de Deus e depois da palavra de Deus. E pode ter certeza que a mudança é notória. Tudo que acontece e aconteceu na nossa vida, até o dia de hoje, foi mediante esta palavra bendita. Irmãos, quantas vezes nós recebemos palavras contrárias, palavras de desencorajamento, palavras de medo, palavra de opressão, palavras que vêm nos deixar para baixo. Quantas vezes nós ouvimos? Mas tem um Deus, irmãos, que cuida da minha vida e da sua vida, o dono desta palavra. Ele diz para mim e para você: vai, filho meu, que eu sou contigo. Levanta, coloca-te de pé, vai. Olha, se você te mostrar frouxo no dia da tua luta, a tua força vai ser pequena. Não te mostra fraco não, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Irmãos, eu fico olhando para aquela cena da crucificação, onde tem dois criminosos e Jesus no centro. E um criminoso olha para ele e diz: não veio para salvar os homens? Você não é o Cristo, o Filho de Deus? Por que você não salva-te a ti mesmo e aproveita, né? E salva a gente também? Aí o outro criminoso olha e fala: você não teme a Deus nem na hora da tua morte. Irmãos, quando esse homem toma essa posição, alguma coisa começa a mexer no coração do mestre. Você não teme a Deus nem na hora da tua morte. Eu e você estamos aqui pagando pelo nosso erro. Nós merecemos a sentença que nos é imposta, mas esse homem não. Imagine, irmãos, aquele criminoso, o último momento da vida dele, talvez ele não tivera uma única oportunidade de estar diante de Jesus, que a Bíblia não menciona, mas naquele momento crucial, que ele está sentenciado à morte, prestes à morte e morte de cruz, que era a mais terrível que existia para a época. Aí ele olha para Jesus e fala: mestre, você não deveria estar aqui não, você não tem pecado. Irmãos, olha, um homem criminoso reconhecendo os pecados dele, reconhecendo que ele é merecedor da sentença, e ele dizendo para Jesus: não, o senhor não merece estar aqui não, não cometeu nenhum pecado para estar aqui. E aí ele lança uma palavra: Senhor, lembra-te ao menos deste pobre pecador, quando entrares no teu reino. Irmãos, eu quero nos remeter lá atrás, eu e você. Você lembra o dia que você aceitou Jesus? Mas eu me lembro como se fosse hoje, há quase 25 anos atrás, a noite que eu aceitei Jesus, que eu reconheci Ele como o meu Senhor e recebi Ele na minha vida. Irmãos, eu era aquele criminoso sentenciado à morte. Para mim não havia esperança, para mim não tinha mais expectativa de futuro, não tinha nada na minha vida. E eu me deparo com o Senhor, me deparo com essa palavra: você quer aceitar esse Jesus? Eu falei: se Ele me aceitar do jeito que eu estou, se isso aqui servir para Ele, eu quero. Mal sabia, irmãos, que esse Deus tão cheio de amor, eu achei que Ele ia me castigar por eu ter dado as costas. Ele não, Ele me acolheu. E como Jesus disse para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A Bíblia diz, irmãos, que vários dos santos que dormiam no seio da terra ressuscitaram, andaram em Jerusalém e depois foram levados aos céus. Jesus ressuscita no terceiro dia. Ele dá aquela palavra para aquele homem na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que eu vejo, irmãos? Um homem pecaminoso que teve uma única oportunidade, recebe aquela palavra bendita. Ele chegou na frente dos santos na frente dos santos que dormiam no seio da terra. A Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas, Ele apenas quer corações quebrantados. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Não importa, irmãos, o que eu tenha feito, o que você tenha feito, não importa. Importa que Ele é amor, Ele é compreensão, Ele é compaixão e Ele é graça. Bom, a graça é o favor que nós não merecemos. Qual de nós merecíamos o que a gente tem hoje? Graça. Graça. Irmão, quantas vezes eu já vi pessoas criticando: fez um monte de palhaçada aí, ó. Agora vai para a igreja aí, diz que é crente, diz que agora é salvo, que vai morar com Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Essa é a palavra que me garante isso, não sou eu que estou dizendo. Eu só estou repetindo o que já está escrito. Mas se Ele me deu o privilégio de mudança de vida, de uma nova história, de mudar meu nome, de mudar tudo na minha vida, ainda ter salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Ora, se eu tenho direito, Senhor, claro, então eu quero. Quero.
outrora eu era um pecador, hoje eu sou filho. Eu sou filho mediante esta palavra, que um dia foi lançado na minha vida, e eu recebi esta palavra. Essa palavra entrou no meu coração e germinou, irmãos, e brotou. E a partir do momento que brotou e frutificou, nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Muda-se uma história, irmãos, que eu nunca fui de contar o testemunho da minha vida, embora eu gravei aí para um canal do YouTube, tem no canal do YouTube, um canal chamado Semeando Vida, eu gravei meu testemunho e está lá. Eu nunca fiquei contando, porque o meu passado, se o meu passado, o sangue de Cristo apagou, meu passado não me interessa, o que me interessa é meu futuro. É a Nova Jerusalém, a Canaã Celestial que está preparada para os salvos. O que passou já foi, está no mar do esquecimento. O próprio Deus garante dos teus pecados, eu nem me lembrarei mais. Eu quero saber daqui por diante. Mas tem coisas que eu não consigo esquecer, não sai da minha memória, irmãos, para eu não me esquecer realmente de onde foi que Ele me tirou. Ele me tirou literalmente de um charco de lodo, de uma podridão, e firmou os meus pés sobre a rocha que é Cristo, aquele que mudou minha história, me deu uma condição de estar aqui nesta noite. Irmãos, eu recebi tantas palavras na minha vida, mas eu pensava, Deus, mas será que isso é verdade, né? Será que o que essas pessoas falam, por que elas falam? Eu não conseguia entender, irmãos, porque que às vezes eu chegava na igreja e pessoa dizia, olha, Deus está mandando dizer isso para você, e eu ficava meio perdido no meio dessas coisas, porque eu pensava, Senhor, seria a empolgação dessas pessoas, o que acontece? Só que aí, irmãos, as palavras começaram a acontecer na minha vida. Eu falava, Deus, isso é verdade, isso acontece, quando a palavra do Senhor é lançada, que a gente recebe a palavra, ela frutifica na nossa vida, e dá resultado. Irmãos, uma vez, eu recebi uma palavra de uma criança, irmãos, eu não lembro quanto tempo que eu estava na igreja, e eu estava ali, conversando com o pastor, no final do culto, e o pastor chegou para mim, e ele me chamava de Malafaia, por causa do Silas. Ei, Malafaia vai ser um pastor abençoado. Irmãos, eu falei, tá doido, eu devia ter uns 3 ou 4 anos que eu estava na igreja, eu pensei, o pastor tá doido, coitado, tá com febre, tá delirando. Ele falou, não, varão, é verdade. Eu falei, que pastor, vira essa boca para lá, você tá maluco. Eu falei, pastor, você está brincando comigo, você é profecia, o que está acontecendo, por que você está falando? Ele falou, não, eu olho para você, eu vejo. Eu falei, pastor, para, um pobretão miserável como eu. Aí, irmão, saiu uma criança de lá, veio e puxou a minha calça e falou, pastor, fala para ele devolver meu brinquedo. Irmãos, meu coração chegou a tremer. Eu falei, Jesus, o negócio é verdade. Deus, mas eu não quero, Deus, eu sei que é peso, é responsabilidade, mas Deus deu uma palavra, irmãos, e acabou, está dada. Eu tenho certeza que Deus deu uma palavra. Não se preocupe, não fica atemorizado com que a vez de comer, de beber, de vestir, com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Confia no Senhor, espera nele, porque Ele já tem, irmãos, a provisão. Ele já tem o momento de dar a bênção, já vai ter um momento para eu e você cantar o hino da vitória. Irmãos, eu espero uma palavra, há anos eu aguardo por uma palavra, e eu tenho certeza que essa palavra vai se cumprir na minha vida. Sabe por que eu tenho tanta certeza? Porque em cima dessa palavra que eu recebi, incomodou o inferno. Irmãos, quando eu recebi essa palavra, o capeta se revoltou com a minha vida. Se ele se incomodou, é porque é palavra de Deus e ela vai se cumprir na minha vida. Se você recebeu uma palavra, irmãos, e isso incomoda alguém, pode ter certeza, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio, porque incomodou o outro lado. Quando incomoda as trevas, pode ter certeza que no reino da luz há uma movimentação para que esta palavra se cumpra na sua vida. E cedo ou tarde, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Bendita é esta palavra. Irmãos, e para mim e para você, só basta uma. E o Senhor já deu. Já está consumado. Ah, Deus, mas meu marido já está consumado. Deus, mas minha esposa já está consumado. Mas meu filho já está consumado. Deus, mas a empresa já está consumado. Deus, e os meus sonhos já está consumado. Porque tudo, irmãos, nasce no coração de Deus primeiro, depois Ele lança a palavra para nós, e cedo ou tarde, nós vamos nos alegrar na presença do Senhor, falar, Deus, a Tua palavra é verdadeira, ela é fiel e eficaz. Irmãos, tem pessoas na Bíblia, que nós vamos ver aqui nos Evangelhos, algumas pessoas que elas obtiveram cura, milagre,
E Jesus não precisou nem dar uma palavra. Irmãos, olha que interessante. Jesus não deu uma palavra. A mulher do fluxo de sangue. Como é que aquela mulher tinha tanta fé? Gastou tudo que ela tinha por causa de uma enfermidade. E de repente ela ouve falar que Jesus está na cidade. Então ela ouviu falar de Jesus, que estava fazendo milagres. E ela então chega até Jesus. E o que tem próximo de Jesus? Uma multidão. E ela chegou e falou: se eu tocar só na orla das suas vestes é o suficiente. Irmãos, eu não sei como essa mulher chegou. Eu não sei como é que ela chegou. Porque onde Jesus estava tinha uma multidão. Tanto que os apóstolos falam para ele. Quando ele fala, alguém me tocou. E os apóstolos dizem o que para ele? Senhor, a multidão te aperta. A multidão te comprime. Irmãos, como é que você chega onde tem uma pessoa e tem uma multidão comprimindo ela? Como é que você chega? Como é que se aproxima? Já viu alguém, né, uma pessoa do meio artístico famoso, quando ele chega no meio da multidão, já viu como é que é? Aquele tumulto, o alvoroço em volta daquela pessoa, que se não for os seguranças para cuidar dele, ali as pessoas amassam e tritura o artista. E eu fico imaginando aquela multidão comprimida. Comprimia Jesus. Eu não sei como é que essa mulher chegou. Se ela foi por cima, se ela foi por baixo, mas a verdade é que ela chegou com uma certeza. Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. E eu não preciso nem ouvir, é só eu tocar. Mas olha a fé dessa mulher. Ele não precisa dar nenhuma palavra, porque a palavra já foi dada, eu só preciso tocar nele. E quando ela chega, talvez ela foi se arrastando, tomando chute, não sei como foi, mas ela chega e toca no vestido, e quando toca o milagre acontece. O milagre acontece, ela tocou no verbo, o verbo que se fez carne, e o milagre aconteceu na vida dela. E aí Jesus para e chama a multidão. Alguém me tocou diferente. Mas por que, Senhor? É porque de mim saiu o poder. Irmãos, que coisa tremenda. Olha a fé dessa mulher. Mas por que ela tinha tamanha fé? Porque ela ouviu. Irmãos, a fé já está edificada na nossa vida. E há um erro nosso, quando nós dizemos assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá para esse monte, põe-te daqui, e assim se fará. A gente não fala assim? Irmãos, leia o texto. Eu estava meditando esse dia. Irmão, não é assim que está escrito, não. Pode ler lá depois. Se você tiver fé como o grão de mostarda. Não é do tamanho do grão de mostarda, é como. Sabe por que Jesus dá o exemplo? Que o grão de mostarda ele é pequenininho, mas ele é duro. Ele é duro. Você na mão, você não consegue destruir ele. No dente, tem que ter o dente muito bom para poder mastigar ele e triturar ele. Ele é duro, ele é resistente, ele é resiliente. Então o que Jesus está ensinando, se você tiver a fé como o grão de mostarda, resistente e constante. Irmãos, não é do tamanho, é se você tiver uma fé constante. Porque às vezes a gente tem os altos e baixos, temos, mas é ter uma fé constante, que ela não vai embora por completo. Às vezes a gente desanima na hora do perigo, do medo, pode acontecer, mas é uma coisa constante. Se você tiver a fé resistente, como for o grão, como é o grão de mostarda, as coisas vão acontecer. Vão acontecer. O milagre vai acontecer, porque a palavra já foi dada. A palavra bendita, aquela palavra que sai lá da cruz do Calvário. Pai, está consumado. A história da humanidade começa a mudar a partir de agora. Irmãos, e graças a essa palavra que atravessou séculos e séculos e séculos, chegou até os nossos dias. Ele deu uma palavra para os apóstolos: fica em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Naquela época não existia o continente americano. Jesus já estava dando uma palavra que ia alcançar o continente americano, uma nação chamada Brasil, um estado chamado São Paulo, uma cidade chamada Santo André, um bairro chamado Santa Terezinha, e uma pessoa, que é você e que sou eu, que essa palavra, ela veio anos e anos e anos atravessando, até chegar na minha vida, até chegar na sua vida, na sua casa, e mudar a história. Tem um louvor muito bonito, né? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Oh, quão lindo esse nome é, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Yeshua, Jeová é salvação. Bendito o dia que eu conheci essa palavra. Bendito o dia que eu me encontrei, irmãos, com esse mestre, com esse homem. Bendito o dia que eu conheci essa palavra. Deus, é verdade, essa palavra é verdade. Ela mudou minha história. Mas outro dia eu estava conversando com a minha esposa, alguns assuntos assim, e eu me lembrei e estava comentando com ela o que aconteceu na minha vida.
Irmãos, até eu conhecer Cristo, eu era escravo de Satanás. Eu era escravo de Faraó no Egito, mas o Senhor com tão forte mão me tirou de lá. Irmãos, eu era escravo do diabo, mas sofri na mão do cão. Uma vida destruída, irmão, destruída. Eu aceitei Jesus na sexta-feira, eu recebi essa palavra, irmãos, na sexta-feira. Eu deitei, dormi, acordei e o Senhor me sustentou. E eu acordei, irmãos, uma nova criatura. Irmãos, eu acordei transformado, eu acordei mudado. Eu perdi o gosto pela bebida, eu perdi o gosto pelo entorpecente, eu perdi o gosto pela imoralidade, eu perdi a vontade de sair da minha casa. Irmão, eu perdi o gosto desse mundo, acabou. Aquilo tudo acabou na minha vida assim, e passou um final de semana sem fazer uso dessas porcarias, e aí eu não passava um final de semana, irmãos, sem entrar para esse mundo obscuro. E eu passei aquele final de semana diferente, e eu percebi que algo tinha mudado em mim. Mas eu pensava, Deus, será que isso mesmo está acontecendo? Será que isso é de verdade? Porque, irmãos, foi tão impactante na minha vida. Eu tinha pesadelos durante o meu sono. Aquela noite eu dormi igual uma criança. E eu falava, será? Irmãos, até que eu encontro alguém na rua e alguém olha para mim assim e diz, o que foi que aconteceu com você? Eu falei, por quê? Você está mudado. Você está diferente. A sua voz mudou, o seu rosto mudou. Assim ser, alguém está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E se fez novo por esta palavra. Irmãos, haja o que houver, receba a palavra e fale desta palavra. E lá no livro do Apocalipse, o Senhor diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que virá sobre a terra. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só porque você guardou a minha palavra, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Palavra bendita, irmãos. Palavra maravilhosa. Palavra de Deus. O que precisa mais? Nada. É só desfrutar, irmãos. É só desfrutar da palavra que o Senhor já deu. Ele já deu a palavra, já está consumado na minha e na tua vida. Tudo agora é questão de tempo. Se ainda não aconteceu, irmãos, é porque ainda não deu tempo. Porque esta palavra, ela é lançada, ela é regada, ela é preparada, ela é trabalhada. E vai ter o tempo para ela germinar. Tem o tempo dessa palavra germinar na minha vida e na sua vida. Mas Deus, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Irmãos, passe o tempo que passar. Digam o que quiserem. Pode falar o que quiser. Mas eu estou fundamentado na palavra. Se Deus falou, vai acontecer. Irmãos, e geralmente, quando está perto de acontecer, eu me baseio numa passagem bíblica, onde Jesus chega numa cidade chamada Gadar, e ali tem um endemoniado gadareno, um homem que os sepulcros não segurava, cadeias não segurava, ele quebrava tudo, terrivelmente, com a legião de demônios. E Jesus chega na cidade, e Jesus chega para dar uma palavra para libertar aquele homem. E quando Jesus chega, o que a Bíblia relata para nós? Que os demônios se agitaram com violência. Irmãos, isso serve de parâmetro, tá? Para a minha vida e para a tua vida. Como é que está a agitação do maligno? Irmãos, se a agitação está grande, é porque a palavra está prestes a se cumprir. O milagre está bem perto, irmãos. Mas está uma agitação na minha vida que eu falo, Deus, eu estou a um passo da terra de Canaã, porque essa palavra vai cumprir na minha vida. Porque a agitação, irmãos, a agitação demoníaca, a agitação terrível, o diabo usando pessoas, usando situações, mas usando um monte de coisas na minha vida. Fala, Satanás, você está incomodado, né? Você está incomodado, né? Por isso que você está se agitando com violência, porque a palavra que foi dada está a um passo de se cumprir. E ele vai cumprir, irmãos, na minha, na tua vida. O diabo, e o que acontece depois? Jesus chega para eles e diz, sai. Ele só deu uma palavra, sai dele, sai. E os demônios saíram e o homem se tornou são no seu estado normal e as pessoas ficaram abismadas. Irmãos, guarda essa palavra no coração, pessoas vão se assustar com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Quando ele cumprir a palavra que ele deu, ele é fiel, ele vai fazer, custe o que custar. No momento exato, irmãos, a palavra, ela vai brotar e vai germinar, e a gente vai dizer, só o Senhor é Deus.
nós vamos cantar o hino da vitória. Tanto tempo eu esperei. Irmãos, tem um louvor do Renascer, lembra? Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde... Irmãos, o Senhor fala fortemente ao meu coração. A terra de Canaã está logo ali. A terra de Canaã está logo ali. Está às portas. A um passo. Espera só mais um pouquinho de tempo. É só mais um pouquinho. Zombaram, caçoaram, falaram. Irmãos, mas só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E essa palavra, irmãos, bendita que Ele deu para mim e para você, na tua vida. E um dia, irmãos, eu quero estar aqui de volta, e eu quero testificar desta palavra que eu recebi. Porque Deus fala fortemente no meu coração, irmãos. É para mim e para você essa palavra. Falta pouco, aguenta mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, está chegando, a terra de Canaã está às portas, a terra que mana leite e mel, aquilo que o Senhor prometeu. Ele falou lá com Abraão, Ele falou comigo e falou com você, irmãos, e você sabe o que Deus falou contigo, e Ele vem para confirmar. Foi escrito com o sangue do cordeiro, e borracha de cão não apaga. Jogaram terra, jogaram cinza, jogaram entulho, fizeram o que quiseram, mas a palavra, irmãos, ela está lá. Ela está lá, ela está viva, ela está firme, ela está eficaz na minha e na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que nós possamos atravessar essa semana, irmãos, remoendo esta palavra bendita, bendita mais uma vez no nosso coração, que fará toda a diferença na nossa vida. Dê uma salva de palmas para o Senhor, por esta palavra bendita. Quero convidar o pastor Roberto